O número de feminicídios não aumentou, nunca aumentou e não vai aumentar. Recentemente estamos acompanhando casos midiáticos de violência contra a mulher que é impossível não revoltar qualquer pessoa de bem. Felizmente podemos comemorar que se tem crimes que não passam desapercebidos, são os de violência contra a mulher. Quando acontece, o autor do crime é identificado rapidamente e as punições podem chegar às maiores penas previstas no Código Penal brasileiro, que é até de 40 anos. O problema começa quando, se uma mulher mata o marido, a pena é de 12 a 20 anos, somente a metade. Você tem ciência do tanto de masculinicídios que aconteceram nos últimos meses? Tenho certeza que não. Você só lembra da médica que matou o médico em Arapiraca, acreditando que ele estava protegendo a filha. Agora que tudo desmoronou, o interesse sumiu, não é? Isso tudo devido à lavagem cerebral que você sofreu, condicionando você a acreditar que as mulheres estão sendo dizimadas em todo o Brasil. Eu vou te mostrar que isso não é verdade. O feminicídio começou a ser contado em 2015 e desde então o que aumentou foi a criatividade de quem conta e para inflar essas estatísticas. O feminicídio é a morte de mulher por motivação de gênero, conforme o artigo 121 do Código Penal. Ponto. Mas quando perceberam que esse número era pequeno e só diminuía, começaram a empilhar boletins de ocorrência que nunca virou feminicídio, suicídios, desaparecimentos de mulheres. Depois apareceu a tal proxy, que simplificou a conta. Morreu mulher dentro de casa, independente de gênero, é feminicídio. Se deu o trabalho de ir até o Atlas da Violência, clique em pesquisar e digite a palavra proxy. Quem divulga o número de mulheres que morrem em casa é o Sistema de Informação de Mortalidade. Em 2024, o Sistema de Informação de Mortalidade registrou 1.186 mulheres que morreram dentro de casa. Mas como essa torneira já não estava sendo o bastante, começaram a importar mortes violentas não desvendadas. Isso mesmo, se uma mulher cai da escada e esse fato não é desvendado, joga como feminicídio. Se ela vai estender uma roupa no varal e cai um raio na cabeça dela e isso não é desvendado, é feminicídio. Como isso acontece? Somam o número de mulheres que morreram dentro de casa, que é o 1.186, e comparam com o número de feminicídios que aconteceu no último ano, para saber quantos faltam para esse índice subir. No caso foi 1.463, diminui em 1.186 e tem 277 faltantes. Pegam esse número de 277 e jogam um pouco mais para dizer que subiu, podem ver que sempre uns 10 a mais, e temos um novo número de feminicídios desse ano. Dá uma olhada no gráfico, veja que sobe só um pouco mais do que o ano anterior. O único ano que apresentou uma breve redução foi no ano 2021. Foi quando estávamos no meio da pandemia e o SIM não revelou seus dados naquele ano, somente 2 anos depois, o que impossibilitou de manter a crescida. Porém, quando isso é comparado com a morte de homens, só para que você tenha uma noção de disparidade, em 2024 morreram 4.769 mortes de homens dentro de casa, 3 vezes mais. Duvida? Vá no SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, pesquisa lá. Mas embora exista toda essa logística, só os feminicídios não conseguem manter toda essa narrativa de mulheres sendo dizimadas. Então acharam outros meios, que agora focam no quê? Na violência doméstica contra a mulher. Repare que nenhuma das informações feitas até pelo governo se baseia nas condenações, elas são ocultadas apenas em boletins de ocorrência. Já notou que existe uma campanha publicitária governamental para que as mulheres denunciem os homens, chegando a oferecer prêmios para isso, como IPI reduzido na compra de veículos, vagas em concurso público, preferência na Bolsa Família, salário social. Mulheres são premiadas por prejudicar os homens. Para manter essa narrativa de violência contra a mulher, não basta apenas encontrar meios de aumentar os dados. Também é necessário esconder dados de você, como os dados que comprovam que as mulheres matam mais os seus parceiros íntimos do que o contrário. Isso já tinha sido pacificado quando a ONU fez um estudo entre 99 países, entre eles o Brasil, que informaram que a média de masculinicídio, dos quais chegaram a 6,3% sobre o número total de homens assassinados. O cálculo é o seguinte: no Brasil tivemos 35.440 mortes em 2024, sendo 32.250 de homens mortos e 3.190 de mulheres mortas. A fonte disso é o Atlas da Violência do Brasil. Então você pega o 32.250 mil e calcula 6,3%, chegamos a 2.016 casos. E os feminicídios, que são 45,9% das mortes de mulheres, chegam a 1.464. Isso mesmo. Daí aparecem alguns entendidos que mencionam que a matéria disse que esse dado é fake. Se tivessem se dado ao trabalho de ler a matéria, notariam que só tentaram descredibilizar, retirando o Brasil do globo. Tudo isso após o próprio IPEA ter utilizado esses dados em seus relatórios. Mas para encerrar essa discussão, vamos à página 186 do gráfico 48 do Anuário de Violência Pública de 2025. Ele fala que 4,4% das mortes de homens foram cometidas pelas mulheres. Ao lado menciona que 4,1% foram de autoria múltipla. O método mais comum das mulheres matarem os homens é mandarem os homens matarem os próprios homens. Então pega esse 4,4% mais 4,1% que você chega fácil nos 6,3%. Note que no parágrafo primeiro fala que apenas 49,3% dos casos de feminicídios com os boletins de ocorrência tinham o autor identificado. Os outros 57% não existem o autor identificado. E
E será que isso não é alguma medida que foi tomada para não identificar as mulheres que mataram as próprias mulheres? Mas ainda assim você vem e pergunta, por que inventaria uma coisa dessa? Simples, é política. Observe a quantidade de políticos surfando na onda da violência contra a mulher. O roteiro é sempre o mesmo. Se apegam ao frenesi de violência contra a mulher para agradar o público feminino, se elegem pregando a pauta progressista, recebem salário de 40 mil e verba de gabinete de 120 mil, depois precisam pagar a fatura, propondo a revogação da lei de alienação parental, lei da misoginia, criar campanhas publicitárias em delegacias, Casa da Mulher Brasileira, tudo custeado no dinheiro público. Entre no site do Senado Federal, veja que 80% das notícias são de violência contra a mulher. É um mercado bilionário, mas o ciclo começa assim. O Executivo garante na lei orçamentária bilhões para irrigar os ministérios, como o da mulher, da cidadania, e promove programas sociais e utiliza a outra parte para negociar com o Legislativo. O Legislativo recebe bilhões em emendas individuais para que os políticos possam agradecer os seus eleitores. Daí vem o Judiciário, que recebe os subsídios para cada vez mais aumentar a sua estrutura, criando varas da violência contra a mulher, juizado, câmaras de violência contra a mulher e várias outras. Com isso, criando centenas de milhares de cargos e salários de assessores de estruturas. Eles pagam os maiores salários do Brasil, chegando a 150 mil para os desembargadores. Pronto, agora o Judiciário produz o protocolo com julgamento com perspectiva de gênero, que acabou com a presunção de inocência dos homens, garante que quase a totalidade das guardas de crianças fique com as mães, garantindo a transferência de renda através de pensão alimentícia. As mulheres apenas falam e o homem agora já é condenado. Se ela dá um tapa na cara de um homem, nada acontece. Se ele revida, ele vai preso. Acusam o pai de ter estuprado o próprio filho. Ele é afastado de casa, ela fica com o filho sem interferência do pai e ainda recebendo pensão. Daí vem você falar que para condenar não basta a palavra da mulher, tem que ter provas. Eu te respondo, você não tem ideia do que está acontecendo dentro do judiciário. Então, diante de tudo isso, você pode ficar tranquila. O número de feminicídios não está aumentando. E parabéns, você vive no melhor momento da história da humanidade para uma mulher viver aqui na Terra. Nunca esqueça que nunca aconteceu uma guerra entre mulheres e homens onde vocês venceram alguma coisa. Sempre foi em comum acordo com os homens. E nós fazemos isso com todo prazer. Coloque na sua cabeça que você não vive no tempo da sua bisavó. E eu não sou o seu bisavô. Então pare de cobrar a conta de quem não cometeu para pagar para você, que não sofreu. E se mesmo depois de tudo isso você ainda duvida que a violência contra a mulher não é esse alarde que estão colocando na mídia, então, minha querida, vai procurar outra coisa para fazer. Porque infelizmente dialogar com quem nega o óbvio é impossível.